E aí, gente boa, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Dormiram bem? Vocês estão bem? Espero que sim, hein? Eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que está lá em Atos, no capítulo 14, no versículo 22, que diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha que é uma palavra que Paulo estava dando a um grupo de pessoas, de cristãos que estavam sendo perseguidos, e ele conforta essas pessoas, mostrando a eles que para que eles viessem a continuar, a permanecer na fé e confirmar o ânimo dos discípulos, era necessário que eles passassem por muitas tribulações. E isto era o que importava. Ou seja, não havia como entrar no reino de Deus sem passar por essas tribulações. Uma coisa é o que você ouviu, é o que você aprendeu. Uma outra coisa é a prática de vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas das vezes nós chegamos na igreja, no corpo de Cristo, e ouvimos uma palavra como, por exemplo, Deus vai acabar com o seu sofrimento, Deus vai acabar com tudo isso que você está passando, você vai ter uma vida de vitória, você vai ter uma vida de bênção, você vai ter uma vida de sucesso. Acontece que para o cristão, a vida de vitória, a vida de sucesso, a vida de bênção é passar também por muitas tribulações. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 6, assim: e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então Paulo pegou as notícias do que estava ocorrendo em Tessalônica e espalha para algumas igrejas dali, informando que, olha, a igreja de Tessalônica ela tem recebido muita tribulação, mas ela recebe a tribulação com alegria. Então, o cristão, aquele que quer ver a sua fé aperfeiçoada em Cristo, ela só é aperfeiçoada à medida em que a vida real realmente passa a fazer parte da sua vida cristã. Muitas pessoas têm pensado que a vida cristã é uma vida onde você só tem alegria, onde você não encontra tristeza, onde você não encontra abatimento, onde você não encontra perseguição, onde você não encontra angústia. É só festa, é só alegria, é só pompa. Parece que é uma festa das bodas eterna. E quando ela recebe essa proposta de vida e ela cai na real, ela cai na realidade, se ela não tiver preparada, instruída, bem instruída na realidade dessas coisas, muito provavelmente essa pessoa ela vai se apartar da verdade, porque ela não vai aguentar passar por muitas tribulações. Ela não vai ter a alegria, porque a alegria dela foi vinculada a uma vida de não tristeza. A alegria de Cristo nela foi vinculada a uma vida de não derrota, a uma vida de não perseguição, a uma vida de não enfermidade, a uma vida onde não existe morte. Ou seja, é um cristianismo utópico.
É um cristianismo barato, falso, um evangelho falsificado. Se você, por um acaso, entrou no corpo de Cristo achando que você não ia padecer tribulações, me perdoe dizer, você entrou com intenções erradas. As tribulações, elas existem, as perseguições, elas existem justamente para forjar em nós o caráter de Cristo, pela qual seria impossível a gente conseguir alcançar a dimensão em que ele hoje se encontra. É necessário passar, sim. É necessário passar por essas situações. Olha o que Tiago ele fala lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Ah, mas são muitas tentações. Ah, mas são muitas situações que eu passo. Pois é, mas são essas situações que você passa que vai produzir em você a paciência. E a paciência, uma vez aperfeiçoada, te tornará perfeito, ou seja, maduro em Cristo. E não vai faltar coisa alguma. Mas isso só será possível se você passar por essas situações. Não tem como você querer vencer, se tornar semelhante a Jesus, sem que você passe pelas mesmas coisas que Jesus passou. Jesus ele não alcançou uma dimensão espiritual do nada. Ele alcançou uma dimensão espiritual a partir do momento em que ele era tentado, em que ele era perseguido, e os frutos do Espírito foram sendo aperfeiçoados nele. Olha o que diz em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 4, ele diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência no mundo, ou seja, você, agora que faz parte da natureza divina, você escapou da corrupção, das concupiscências do mundo, concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, que está lá em 1 João 2,15. Ele continua dizendo: e vós também, pondo nisto mesmo a diligência, acrescentai a fé e a virtude a ciência. E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque sem em vós houver e aumentado essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então você observa que a purificação dos nossos antigos pecados passa pelo processo de amadurecimento. O processo de amadurecimento consiste em eu escapar da corrupção e das concupiscências do mundo. E isso eu faço por meio dessa lapidação que são as tribulações. Porque ninguém vai ser aperfeiçoado deitado na rede tomando suco de laranja. Você vai ser aperfeiçoado por meio das tentações. E isso vai ser acrescentado na sua vida. E na medida que é acrescentado, você escapando, você adquire o caráter de Cristo, que é justamente o que nós acabamos de ler. Temperança, paciência, piedade, fraternidade, amor, virtude, participante dele. E uma vez fazendo isso, entendendo
à realidade, saindo da Matrix, saindo da utopia, saindo do evangelho falso, onde te dá promessas de não purificação, ou seja, não perseguição, não tristeza, não abatimento. Você vai ter momentos em que você vai passar por isso, mas isso não será o seu estilo de vida. E ainda que você passe por isso, Jesus nos prometeu: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, alegre-se em saber que convém passar por muitas tribulações para se entrar no reino de Deus. Fique na paz.